E daí você, que está aí mais uma vez nos encontrando nesse sacrossanto lugar do conhecimento filosófico, que é a nossa aula aqui no Arrase no Enem. Tudo bem com você? Bom estudo e que a filosofia esteja com você. Vem comigo que a gente vai continuar falando sobre filosofia política, qual a relação dela com a nossa realidade e qual é, o que mais nos importa aqui nesse momento, qual é a relação da filosofia política com a sua prova do Enem, ok? Então sejam bem-vindos e vamos falar de filosofia. Estamos navegando nas ciências humanas. Esse que vos fala é o professor Denis da Silva Carvalho. E primeiramente, depois que nós já falamos de como funciona a política, de qual a relação que ela tem com o nosso cotidiano, de que forma as decisões tomadas perto ou longe da gente interferem no nosso ser político, ter pego um pouco Aristóteles e ter visto que a política é uma extensão da nossa vida privada, né? E ter pego um pouco ali o Maquiavel, depois na concepção de Estado, e percebendo que o fim último deve ser sempre, o fim último do político deve ser o Estado, deve ser a polis, deve ser o bem comum, como que a gente pode entender a interferência dos regimes políticos nesse cenário político então? Lembra que eu terminava a última aula perguntando para vocês, e daí? Você é um político? Você é uma política? E talvez com o passar dessas aulas vocês já vão pensando diferente. Num primeiro momento tenho certeza que devido a todo o cenário um cenário um tanto quanto negativo que nós temos na atualidade sobre a questão política, ao perguntar para vocês se você é político ou não, muito provavelmente sua resposta é não. Não sou. Não sou, não gosto, não quero me meter. Acho que essa coisa é para quem é caba safado mesmo. E conforme foi passando a construção da nossa aula, da nossa última aula, talvez esse teu olhar para a política de uma forma negativa se altere, se modifique e você perceba então que nós podemos sim ser políticos sem necessariamente estar inserido naquela política administrativa, eleitoreira, partidária, o que também dá para se fazer, ok? Mas o que eu estou querendo que você distinga aqui é quem é o político profissional eleito, que tem funções administrativas dentro do Estado, lembra? A máquina governamental. E no nosso caso, cidadãos, também podemos ser políticos, mas veja que é um outro tipo de ser político. É um político preocupado com a sua sociedade, com os outros profissionais da sua categoria, com aqueles que estão à nossa volta e com a cidade. Beleza? Ora, se política é isso, ou tem essas inferências, tem essas reflexões, me dá essas ideias, como que eu posso entender a ação política em regimes políticos diferentes? Então veja, nós temos aqui pelo menos duas possibilidades de entender o que pode ser um regime político. Então nós escolhemos aqui os regimes políticos talvez os mais conhecidos dentro do cenário mundial. O que a gente chama de democracia e o que a gente chama de ditadura. É sabido também por você, e a história muito provavelmente já deve ter dado conta de você compreender, que no caso do Estado brasileiro nós já tivemos momentos variáveis. Nós já tivemos momentos onde nós éramos colônia, nós já tivemos momentos onde que nós éramos independentes, mas ainda éramos monarquia. Depois nós tivemos um momento em que nós éramos independentes e livres, baseado numa democracia. Tivemos um período de ditadura e hoje a gente vive o período da chamada redemocratização, ou nova democracia, né? Que vem de 88 e 89 para cá, que foi o término oficial, vamos assim dizer, da ditadura no Brasil e o início de uma nova caminhada democrática dentro do Estado brasileiro. Então o fato hoje de você ir lá votar em alguém
livremente, conscientemente, é uma das características que o sistema de regime político democrático traz. Em compensação, em outros estados, onde o povo já não tem essa possibilidade de escolha, já não tem os seus representantes no poder, para quem sabe tomar as decisões que favoreçam a ele, população, e as decisões são tomadas de forma unilateral, o que significa decisões tomadas de forma unilateral? Eu tenho um governo que decide o que vai acontecer no estado onde eu estou inserido, isso daí no caso é muito mais característico da ditadura. E no caso aqui do Brasil foi o que aconteceu na época ali do período militar. Beleza? Então vamos lá, ó. Democracia. Qual é a principal característica da democracia? Tá aqui, ó. Participação popular. Participação política do povo. Tá vendo? Ora, se você está em uma democracia e você tem um poder de participação, automaticamente você é político. Daí, eu já vou mudar a minha pergunta. Se a minha primeira pergunta para você, e o Enem também pergunta isso. O Enem não quer saber se você é político ou não. O Enem ele vai fazer pergunta para você assim, partindo do princípio que você é político, como que você deve agir no sentido dos direitos humanos? Como que você deve agir em relação à política nacional? Como que você deve agir? Ok? Então volta lá, ó. A democracia ela tem como principal característica a participação do povo. Vamos ver aqui, ó, as outras características que a gente pode enfatizar dentro de um modo de governo, de um sistema de governo democrático. Tá lá, ó, governo de representantes. Governo de representantes do povo. Quem são hoje os nossos principais representantes? Vamos ver? Então a gente pode colocar hoje assim, ó. Então nós estamos num sistema democrático. O Brasil hoje é uma democracia. E como que a gente pode perceber que há uma certa democracia no Brasil? Ora, porque eu tenho uma participação do povo. Mas veja ali no slide anterior, ó, uma das características de entender que o nosso governo é democrático é perceber que o governo é composto por representantes do povo. Quem que são os nossos representantes? Nós temos, pelo menos, os nossos representantes do poder executivo, que são quem? Quem são os nossos representantes do poder executivo? É o presidente ou a presidente da República, ok? O governador e o prefeito. Percebam que esses três sujeitos são sujeitos que vêm da sociedade, certo? Eles não herdam o cargo, eles exercem um tipo de cargo profissional onde eles estão inseridos, e daí, percebendo que eles podem fazer alguma coisa no intuito de melhorar a sociedade em que estão envolvidos, se candidatam, colocam o seu nome a uma avaliação popular. E a avaliação popular vai dizer quem é que vai poder seguir naquele cargo ou não. Lógico que quando a gente está falando aqui dos cargos do executivo, muito provavelmente esses indivíduos já foram escolhidos para outras funções. Muito provavelmente, não é exatamente dessa forma. Pode ser que não. Pode ser que ele tenha nunca ter sido eleito, mas já foi secretário, já foi ministro ou coisa parecida. Mas normalmente ele primeiro vereador, depois prefeito, depois deputado federal e daí depois presidente da República ou coisa parecida, tá? Bom, para que a gente seja ainda identificado como uma democracia, a gente tem um outro grupo de senhores, eu acabei falando aqui para vocês, que representa o povo, que é quem? São senhores que pertencem ao poder legislativo, certo? Então aqui, o papel do executivo é de executar as leis, do legislativo é de formar as leis e do judiciário julgar. Quem são os indivíduos do legislativo que nos representam? Vamos seguir também aqui, ó. No caso, em Brasília, hoje no Brasil, nós temos escolhidos por voto popular
tanto os senadores quanto os deputados deputados federais. Certo? Isso a nível federal. A nível estadual, nós temos os deputados estaduais. E para auxiliar, mas só que daí eles não são escolhidos pelo povo, tem os secretários. Se a gente pensar no prefeito, quem nos representa no poder legislativo são os vereadores. Ok? Então, essas aqui, a gente vai ver quando a gente vê o Montesquieu, são as formas de poder. Então, no Brasil, a gente tem 3 formas de poder: o executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário não é escolhido por voto, certo? Esses 2 aqui são escolhidos por votos e normalmente são representantes do povo, beleza? Vamos voltar lá. Outra característica, olha aqui que bacana, ó. Voto direto e secreto em eleições periódicas. Aqui no caso do Brasil, nós temos eleições a cada 4 anos. Seja para governador, seja prefeito, vereador, só de senador que ocorre de 8 em 8 anos, ok? Divisão funcional do poder político e dividido em órgãos que desempenham as seguintes funções. Olha aqui, vamos lá. Legislativo, elaboração de leis. Está aqui, ó, legislativo. Quem são? Senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Executivo, execução das leis pela administração pública. Está aqui, ó, executivo, executar, que são quem? Presidentes, governadores e prefeitos, que são escolhidos pelo povo, mas a gente também pode colocar nesse conjunto aqui do executivo os secretários e os ministros, se a gente estiver pensando no governo federal. O que mais aqui, ó? Vigência do Estado de Direito para tudo. O que é vigência do Estado de Direito? Nós somos um país em que temos uma Constituição e nessa Constituição ela reza, ela escreve, ela prescreve que todos são dotados do mesmo direito dentro dessa nossa sociedade. E o que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é aquela condição política, jurídica, legal, que garanta que de fato todos os indivíduos precisam ser reconhecidos de forma igual perante a lei. Se em dado momento isso não ocorre, como que funciona dentro de um Estado de Direito? Você pode recorrer. Então o que acontece? Eu e meu vizinho fomos taxados de formas diferentes no IPTU, um exemplo hipotético, certo? Na hora de pagar o IPTU. Ora, peraí, mas a alíquota era a mesma para todo mundo, por que houve uma sobretaxação para um e diminuir a taxação para outro? Então, vou buscar os meus direitos. E garantir o Estado de Direito é exatamente isso. Garantir que todos possam gozar dos mesmos direitos dentro de um Estado democrático. Beleza? Bom, mas não é só de democracias e liberdades que a história da humanidade se constrói. Uma outra realidade que nós temos no mundo ocidental e mais especificamente no mundo contemporâneo, inclusive no Brasil, é o que a gente chama de poder ditatorial. Ora, qual que seria a principal característica dele? Num poder ditatorial, eu tenho a concentração do poder político ou na mão de um grupo, que daí seria uma oligarquia, né? Ou na mão de uma pessoa, que seria aí a tirania. No caso, é comum a gente dizer que, no caso aqui do Brasil, nós vivemos uma ditadura onde o poder estava concentrado na mão de um grupo, e a saber aí os militares, né? Vamos ver ali as características da ditadura? Acompanhe a leitura comigo ali, ó. Eliminação da participação popular nas decisões políticas. Perceba que é exatamente o contrário aqui, ó. Exatamente diferente. Se eu tenho de um lado escolha do povo
voto direto e tudo mais, do outro eu tenho a eliminação da participação popular. Concentração do poder político. Olha aqui, ó. Na democracia, eu tenho o poder dividido em 3 esferas. Na esfera legislativa, na esfera executiva e na esfera jurisdicional, ou do judiciário. Inexistência do Estado de Direito. Olha aqui, ó. Vigência do Estado de Direitos. Todos são iguais e gozam exatamente dos mesmos direitos, certo? Se você pegar aqui, se você pegar aqui, ó, inexistência do Estado de Direito. Você vai recorrer para quem? Caso você tenha sofrido algum tipo de censura. Não tem. Porque também, o que vai acontecer? Olha o que eu falei da censura, né? Eu já adiantei aqui. A ideia da censura era fazer com que os indivíduos... Isso acontece na maioria das ditaduras. A ideia da censura é fazer com que o indivíduo não tenha acesso a uma outra informação de como governar, de como agir, de como fazer, certo? Para que ele continue seguindo as orientações daquele ditador. E há uma coação física muito forte por detrás desse processo, que é onde aparece que os que, por um acaso, teimaram ou não obedeceram aquilo que o ditador está colocando como sendo uma regra a ser cumprida, acaba sendo punido, acaba sendo maltratado. No caso aqui da ditadura no Brasil, vários chegaram a ser mortos, certo? Voltando lá, ó. Fortalecimento dos órgãos de repressão. Então aqui é principalmente a utilização da força física. Controle dos meios de comunicação de massa. Ora, por que controle dos meios de comunicação de massa? Para eu criar o que a gente chama de uma ideologia. O que é uma ideologia? Uma ideologia é você, através da força e mesmo através de alguns argumentos, da propaganda, você incutir uma ideia naquela população. No caso aqui do Brasil, na época da ditadura, tinha um slogan bastante conhecido que era assim: Brasil, ame ou deixe-o. Então, quer dizer, se você amasse o Brasil, por mais que você não concordasse com o que estava acontecendo, mas você ia ficar aqui para tentar melhorar a situação dele. Agora, se você não gosta muito do Brasil, se você não dá muita importância ao Brasil, deixa ele, abandona ele. E daí vem esse slogan: Brasil, ame-o ou deixe-o. Percebam que nessa questão aqui, ó, dos controles de meio de comunicação, nós hoje temos vários setores da sociedade brasileira e até mesmo de políticos que ainda são detentores de poderes sobre algumas redes de comunicação, televisivas e tudo mais, o que num primeiro momento pode abrir precedente para algum tipo de manipulação e ideologia. Beleza? Seguindo lá. Vamos seguir aqui. Aí. Vamos voltar um pouco na história e pensar um pouco política. Tudo bem que a gente já falou um pouco do Aristóteles, lá na teoria do conhecimento a gente já tinha falado um pouco do Platão, mas talvez seja o momento aqui de retomá-los no sentido político, ok? Então vamos começar com o mestre do Aristóteles, que é o Platão. Então veja ali, ó. Para o Platão, a polis ela era dividida em 3 grupos. O primeiro grupo é o que ele chama de produtores, o segundo grupo é o que ele chama de guardiões e o terceiro é o que ele chama de governantes. Existe um mito, deixa eu passar aqui, existe um mito para Platão, uma ideia que funciona assim: a cidade ela deve funcionar igual ao homem. Vamos melhorar um pouquinho essa letra aqui, senão o povo vai se assustar. A cidade. A cidade ela deveria se organizar igual ao ser humano. Então, como que seria? O homem, ele seria dividido em 3 almas, né? A alma racional, no seu peito, a alma emocional e no baixo ventre, a alma irascível. Então seria aqui, ó, como se o homem fosse dividido em 3 partes, certo? Em cima, a chamada alma racional. No meio, principalmente por causa do coração do homem,
a chamada alma emocional. E a terceira alma como a alma chamada de alma irascível, ou também chamada de alma sensual. Para Platão, a cidade funcionava exatamente da mesma forma. Então, assim, quem era dotado da alma irascível e sensível, tá ali, ó, era o que ele chamava de produtores. Era o povo que ia trabalhar. Produtores, certo? No caso da alma emocional, para Platão seriam os guardiães. Ok? E a alma racional, que no caso é a parte pensante, está aqui, ó. Seria quem governa. Então, se o homem funciona dessa forma, e é a alma racional que deve governar a vida do homem, da mesma forma deve ser na cidade. O governador, o príncipe, enfim, o chefe de Estado, acompanhado do uso da sua razão, tá aqui a alma racional, seria o mais habilidoso a governar. Os guardiães mais envolvidos pelas suas emoções deveriam guardiar ou defender, e aqueles que em princípio não teriam muitas condições de pensar sobre a vida e sobre as coisas, deveria ser quem trabalha. Isso segundo o nosso amigo Platão, ok? A justiça na polis depende do equilíbrio entre esses grupos. Concepção política aristocrática. Ele aposta no rei filósofo. Anota esse outro nome aqui. Como que é o outro nome aqui? Peraí. Esse palavrão aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Mas que é exatamente isso que ele coloca ali. Governo do sábio, governo quem está sabendo. É o que ele chama de sofocracia. Sofocracia. A sofocracia é que vai ajustar a teoria política que se chama do rei filósofo. Filósofo, que está aqui no slide, está ali, ó, rei filósofo. No caso do Aristóteles, o homem é um ser social por natureza. Anota aí, ó, o que está escrito aqui ser social, você pode escrever aqui, ó, um ser político. O homem é um ser político por natureza e não pode ficar isolado de seus semelhantes. Por que ele não pode ficar isolado? Se nós estamos em uma sociedade, nós temos várias pessoas que estão envolvidas ali naquele processo, né? Não tem como ele se isolar ali no meio, ele, vou parar para rezar, vou parar para pensar sobre política, vou parar para me manifestar, vou fazer uma greve ou coisa parecida, né? Então, por isso que ele vai dizer, ó, que por natureza é um ser político e não pode ficar isolado de seus semelhantes. Polis, organização social adequada à natureza do homem. Organização social adequada à natureza do homem. Por que adequada? Seria como se fosse assim, o homem só vai se desenvolver se ele estiver inserido na polis, tá? Terceiro ponto aqui, o homem como animal político envolvido na vida da polis e vendo a política como sendo uma continuidade da ética, a gente já falou isso. Para o Aristóteles, se eu realizo ou faço isso na minha vida privada, eu automaticamente vou fazer isso também na minha vida política. Ok? Gente, olha o quanto que a gente rabiscou aqui. Vamos lá, estamos chegando. Presta atenção aqui, ó, nesse texto do Aristóteles, que talvez facilite para a gente compreender um pouco a conceituação de política para o Aristóteles. Veja ali, ó. Aristóteles, um estrangeiro em Atenas. O historiador francês Gustave Glutz, em Cidade Grega, conta que Aristóteles distinguia duas espécies de ser humano. Os que vegetam em tribos amorfas e selvagens ou formam imensos rebanhos e monarquias monstruosas, os que se encontram harmoniosamente à sociedade em cidade, polis. Os primeiros nasceram para ser escravos. Olha só a afirmação do Aristóteles. Os primeiros nasceram para ser escravos.
para que os últimos pudessem dar-se ao luxo de gozar de um modo de vida mais nobre. Como se vê, Aristóteles defendia que os homens não são naturalmente iguais, pois uns já nascem para a escravidão e outros para o domínio. O pensamento aristotélico refletia dessa maneira a realidade social estabelecida na Grécia Antiga. Em Atenas, a sociedade estava dividida em 3 grandes grupos sociais. Quem eram eles? Os cidadãos, homens maiores de 21 anos, nascidos de pais e mães atenienses, somente eles possuíam direitos políticos de participar da democracia. Então vejam, olha lá a pergunta da primeira aula sobre política. Você é político? Cara, se você é cidadão, você é político. Olha aqui na Grécia Antiga, ó, cidadão eram apenas aqueles que possuíam direitos políticos para participar da democracia. Aquele que não é cidadão não participa. Você participa da democracia? É lógico que sim, logo você é cidadão. E se você é cidadão e toma decisões dentro da sociedade que está inserido acerca da política, você é político. Só que você não é político daquela estirpe ali que lava o jato, certo? Me entendeu, né? Você é dessa estirpe que, através da educação, de uma boa prova, de um bom Enem, você vai alcançar os seus sonhos, beleza? Vamos finalizando ali. Mais pra frente. Qual que era a outra classe? Os metecos. E, vamos ver quem eram os metecos? Eram estrangeiros que habitavam em Atenas. Não tinham direitos políticos, estavam proibidos de adquirir terras, mas podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Em geral, pagavam impostos para viver na cidade e em certas épocas podiam ser convocados à prestação de serviços militares. Aristóteles viveu em Atenas, tá aqui, ó, na condição de meteco. Ele era um estrangeiro. O Aristóteles era da cidade de Estagira. Ok? Aqui, ó. Pois sua cidade natal era Estagira, na Macedônia. Muitos autores referem-se a Aristóteles como estagirita. E por último, tá aqui, ó, os escravos. Então vamos lá. Tinham os cidadãos, que era quem gozava dos direitos políticos ali dentro da cidade grega. Os metecos, que eram os estrangeiros, não tinham poderes políticos. E os escravos, que o único papel deles era, de fato, o quê? Trabalhar. Certo? Depois, lá no período moderno, a gente vai começar a falar, então, do Nicolau Maquiavel e do Jean Bodin, mas isso fica para a próxima aula, beleza? Então, nós temos aí pelo menos mais 2 aulas da filosofia individual. Terminando esse processo, a gente começa a reunir a área de humanas para trocar daí ideia, corrigir exercícios, interagir entre as disciplinas e tudo mais. Então, presta atenção, faltam só mais 2, ok? Conto com vocês para as próximas. Aquele abraço!